o julgamento da pauta do processo de segunda comissão, sessão do dia 4 de agosto de 2026. Cumprimento nessa oportunidade aqui aos colegas, Dr. Carlos, Dr. Eduardo, Dr. Daniel, Dr. Mário, da Procuradoria, Dr. Bernardo, da Defesa, outros demais defensores aqui presentes, Dr. João, Dr. Paulo, da Secretaria. E assim, o primeiro processo na ordem de preferência é o processo 1129/2026. Com a palavra, o relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Grande. Boa tarde, obrigado pela palavra, senhor presidente. Para cumprimentá-lo, cumprimento também nessa primeira intervenção meus colegas auditores, doutor Eduardo Perol, doutor Carlos Alberto, doutor Marcos pela Procuradoria, doutor Bernardo, doutora, como é que é o nome? Doutora Beatriz, doutor João, doutora Paula, que logo se juntará a nós. É um prazer estar aqui novamente em mais uma sessão da segunda comissão disciplinar do TJD. Processo 1129/2026, Paulista Sub-15, Ibrachina Futebol Clube 1, São Caetano 0. Na referida partida são denunciadas, primeiramente, a agremiação de São Caetano, por possível infração ao artigo 257, parágrafo 3º do CBJ, uma vez que consta da firma da partida do relatório do diretor Souza as seguintes informações. Após o término da partida, um jogador do Ibrachina e um jogador do São Caetano, ambos não identificados, iniciaram uma discussão e rapidamente evoluiu para um tumulto envolvendo atletas das duas equipes. Durante o tumulto, o jogador número 6 do Ibrachina empurrou o atleta número 4 do São Caetano e realizou gestos obscenos em direção ao time adversário. Diante da situação, houve uma intervenção da equipe de segurança privada e das comissões técnicas, que atuaram para conter os envolvidos e restabelecer a ordem. Em razão do ocorrido, a torcida visitante passou a provocar jogadores e membros da comissão técnica da equipe mandante. Isso acabou desencadeando outro tumulto e bate-boca entre os torcedores visitantes, integrantes da comissão técnica e o responsável pelos maqueiros, o Sr. Luca. O torcedor da equipe de São Caetano, que se encontrava exaltado e promovendo provocações da comissão técnica aos jogadores da equipe de Gandulas, foi identificado após o término da partida, como sendo o pai do atleta número 5 de São Caetano, o Sr. Leandro Eleutério. A identificação foi possível após informações de que o torcedor era pai de um dos atletas da equipe. A partir dessa informação, foi realizada a conferência da documentação dos jogadores do São Caetano, confirmando que o referido torcedor era pai do atleta número 5, o Sr. Leandro Eleutério. A situação foi controlada e sem necessidade de novas intervenções, sendo encerrada de forma espontânea. Também, em face do mesmo relato, denunciado em segunda denúncia do respectivo processo, a agremiação Ibrachina Futebol Clube, também por infração ao artigo 257, parágrafo 3º do CBJD. Peço bem para ser dispensável de ler novamente o relatório da súmula, exatamente igual. Em virtude do mesmo relato, também é denunciado, nesse caso, a agremiação mandante São Caetano por infração ao artigo 213, inciso 1, parágrafo 2º do CBJD, especificamente em relação à questão ocorrida na arquibancada pelo pai do senhor Leandro Eleutério, que também contribuiu e muito para o tumulto, provocando a comissão técnica, jogadores e na sequência. Também é denunciado nesse mesmo processo o atleta amador Miguel Silva, do Ibrachina, por possível infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, formulado com o artigo 258 do CBJD. Uma vez que consta na final da partida, o citado atleta foi substituído disciplinarmente por, após o término da partida, trocar empurrões com o seu adversário número 4, o Sr. Pietro da Palmeira, e fazer um gesto obsceno em direção ao time adversário, causando um princípio de tumulto, violando, então, os citados artigos, segundo a Procuradoria. Em última denúncia, é o senhor atleta do São Caetano, o senhor Pietro Davi Pereira, possível infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, uma vez que o mesmo foi substituído disciplinarmente, por após o término da partida, trocar empurrões com o seu adversário número 6, causando o princípio de tumulto,
como já foi citado assim. Não há antecedentes quanto a nenhum dos envolvidos, apenas a premiação. São Caetano sem incidência específica no artigo 257, porém com incidência no artigo do 213, e o Ibrachina não possui incidente específico no artigo 257. A prova de vídeo juntada aos autos. Este é o relatório, senhor presidente. Ok, vamos, como a análise está pronta? Pedido da Procuradoria. É possível? 257. Depois da praça, depois do centro. Aqui os atletas eles puxaram já points, que o ato a gente está ali na sua, o árbitro já separou ali. Aí agora o árbitro separa aqui. O que eu destaco é ambas as comissões técnicas que é possível ver ali, todos separando aqui, a comissão técnica separando aqui. Ó. Doutor Bernardo, foi bateu no São Caetano, lembrando São Caetano. Exatamente. Ó, novamente, comissão técnica separando. Ó. Aqui também, comissão técnica separando. Ó, atletas separando. Aqui também os atletas segurando, separando. Atleta chamando para sair do campo. E aí depois fica passando recolher. Só esse vídeo? Tem um depoimento gravado. Ele avisou? Seu Caetano, Miguel, é o que o boi fez gesto de cenas. Direção Paulista, atleta de Brasília, categoria sub-15. E comunicar o último jogo que eu acabei sendo expulso por uma provocação dos atletas da categoria do São Caetano, que estavam me provocando já antes de começar o jogo. E quando eu fui proteger meu amigo, que eles iam bater em mim, ninguém brigou, não reclamou ninguém, só que eu fiz um gesto que eu mesmo não sabia que não podia, ali a da federação, e mostrei um gesto de mostrei para eles assim, xingando eles pela provocação, mas sinto muito, não foi porque errei, foi estresse, e agradecer. Tamo junto. É isso, presidente. Ok. Eu marco a palavra. Claro, senhor presidente, boa tarde a todos e todas. Cumprimento Vossa Excelência, doutor André, cumprimento o doutor Eduardo Berol, nosso vice-presidente, doutor Daniel, doutor Carlos Alberto, cumprimento também o defensor, doutor Bernardo, e a doutora Beatriz, né? Doutor João e a doutora Paula, que logo estará aqui, informou o doutor Daniel. Senhor presidente, duas circunstâncias apenas. Uma delas é mencionar que a prova mesma demonstra que há a confusão, né? Que é o que encabeça a letra do artigo 257, né, que é a rixa, que é a questão do conflito, do tumulto, né, que se vê ali, apesar de dois atletas terem se identificado com empurrões recíprocos, se não me engano, os outros estão envolvidos sem possibilidade de identificação. Dessa forma, eu peço a punição da forma adequada. Observa também a questão do artigo 213, é um campeonato sub-15, como nós vimos aqui, é uma partida válida do campeonato sub-15, e um torcedor, o pai, os dois ao mesmo tempo, né? Ele acaba praticando os atos que foi muito bem narrado pelo relator, o doutor Daniel. E o que eu trago é o seguinte: não foi lavrado, o boletim não foi feito nada, apenas disse que foi controlado, mas isso precisa ser registrado, tem que ter boletim de ocorrência. Esse senhor precisa decidir se ele vai continuar frequentando o estádio, se vai ser afastado, né, que a própria organização tem que fazer isso, não é a nossa competência fazê-lo, mas a agremiação tem que trabalhar nesse sentido e contribuir para que o espetáculo se dê da forma menor possível. Dito isso,
ratifico os termos dos outros atletas e peço a condenação local agradecendo pela palavra, senhor presidente. A palavra de defesa. Pode ficar à vontade. Solta, Pelon. Também gostaria de cumprimentar a vocês, pastores, professores. A defesa inicia pela premiação, destacando que houve sim uma aglomeração, mas que o tumulto em si não teve um tumulto onde teve violência, qualquer tipo de ameaça grave à partida. O que houve foi que os atletas acabaram se empurrando, que o árbitro já foi diretamente separar os dois atletas. E aí, como demonstrado no vídeo até mostrado pelo Dr. Bernardo, a comissão técnica entrou para separar, e também os outros atletas entraram para separar eles para participar do tumulto. Por esse sentido, invoca o parágrafo 2º do mesmo artigo, que diz sobre quando entram as pessoas do tumulto para separar e não participar. E também entende-se a defesa que não cabe o parágrafo 3º, considerando que todas as partes foram identificadas, todos os atletas que começaram o tumulto, também como o torcedor que estava proferindo ofensa, e também os demais integrantes da comissão técnica poderiam possivelmente ser identificados. Por isso, pede a absolvição, mas caso não seja impedimento, pede a pena mínima, considerando que é um campeonato amador, e também o benefício do Moto 2, e que o investimento não é incidência identificativa. Já em relação ao Dr. Miguel, diante da confissão dele, e também pedir desculpas, e tratando-se de uma atleta de 15 anos que já reconheceu o seu erro e assumiu perante essa comissão, pede-se que seja aplicada a pena mínima diante dos dois artigos e seja convertida em advertência, considerando que ele é primário e amador. Vai ser dele. Obrigado, doutor Bernardo. Obrigado, presidente. Todos devidamente cumprimentados na ministerialidade, reforço os cumprimentos em nome de Vossa Excelência e já inicio minha defesa aqui sem mais longas, porque o que, no meu entender, pode ter levado a Procuradoria a denunciar através do artigo 257 é porque, no primeiro momento, o relato do diretor de jogo fala que atletas não identificados trocaram empurrões. Só que quando a gente vai na súmula, a gente observa que os atletas que trocaram empurrões são os que estão na súmula da partida por substituição disciplinar. Ou seja, há a identificação de quem trocou os empurrões. E aí, depois da prova de vídeo, ajuda a corroborar a sustentação que faz aqui de defesa, no sentido de que não ocorreu rixa, conflito ou tumulto no presente caso. E eu estive conversando ontem mesmo, inclusive, com o auditor aqui do tribunal, o Dr. Bruno Barlari, a gente estava conversando sobre esses casos de artigo 257. E ele trouxe uma visão interessante. Ele fala que quando ele vai analisar esses casos, ele procura encontrar na imagem o máximo de individualização possível de condutas. E entender se aquela pessoa que estava ali no vídeo, que apareceu no vídeo, se ela fosse denunciada, ela seria condenada ou ela seria concedido o benefício do parágrafo 2º, que é estudante, na verdade, do parágrafo 2º, que diz que não constitui a infração aquele que está ali para separar, conter ou proteger. E da imagem que a gente viu aqui no vídeo, esse foi o exercício que eu fiz. Todas as pessoas que ali estão separando, empurrando no sentido para que a situação se espalhe, não fique aquele agrupamento de pessoas e se resolva da melhor forma possível. Eu tenho muita convicção em dizer que não basta um agrupamento de pessoas para que isso configure o tumulto, ou a rixa, ou o artigo, enfim, 257. Há necessidade de haver ali um excesso agressivo, seja verbal ou físico, que nós não vemos aqui, porque, volto a dizer, que pede o agrupamento, as pessoas estavam ali separando, contendo, e os dois atletas que participaram dos empurrões foram denunciados também. Então, o que a defesa pede aqui no artigo 257, a absolvição da agremiação por não estar configurada a infração a respectiva infração disciplinar. No que diz respeito à infração do artigo 213, o primeiro de tudo que eu destaco a agremiação São Caetano era visitante na partida. Sendo visitante, o código atribui responsabilidade a ela se ficar demonstrado que ela deu causa àquilo que está sendo denunciado. E o segundo ponto que trago já não é o ato que está elencado no inciso do artigo 213, que é a infração disciplinar. Não é a desordem no tumulto que é a infração do artigo 213.
é a omissão do clube em tomar medidas preventivas e regressivas. E por que eu faço essa introdução? Porque o ato realizado por um único torcedor, uma desinteligência, vamos chamar assim, realizada por um único pai de atleta que estava ali, que inclusive foi cessada, conforme diz a própria documentação da partida, foi controlada sem a necessidade de novas intervenções, sendo encerrada de forma espontânea, não está sob a alçada do clube no que diz respeito ao dever de tomar medidas preventivas e regressivas que o artigo 203 estabelece. Então, por uma questão de tipicidade, a defesa aqui pede também a absolvição da agressão no artigo 203, por entender que é uma situação que não se amolda ao tipo legal do artigo 203. Pedindo pela absolvição, agora passo a defesa do atleta Pietro Pereira, atleta número 4, São Caetano, que de maneira muito objetiva, até no aspecto que seja levado em consideração a sua condição de primariedade, a sua condição de amadorismo, para que seja aplicada aqui a pena mínima convertida em advertência ou ao menos a pena mínima. Essa é a manifestação de boa palavra. Muito obrigado. Com a palavra o relator para voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo defesas, atividade, as informações trazidas. Peço pena à Procuradoria para acolher justamente por esse exercício em relação às denúncias no brief. Perdão. São 3. Você quer fazer uma vez só? Dá para fazer. Então tá no 4. Em relação às agremiações São Caetano e Brastina, denunciadas por infração artigo 257, parágrafo 3º do CPJD, realmente eu já tinha formado até essa convicção ao ver o vídeo apostado pela própria Procuradoria, que entendo que, embora na súmula seja dito de alguma forma, a súmula e o relatório vem dizendo o seguinte, que tudo se iniciou com um jogador de cada equipe que não teriam sido identificados, mas tudo se iniciou na frente da arbitragem. Então, assim, não entendo quem não foi identificado, porque justamente na sequência é descrito 2 jogadores que sim participaram de todo o tumulto e foram os responsáveis pelo início, e as agremiações fizeram o que puderam para conter as comissões técnicas, e assim muito bem atuaram, afastando os seus jogadores, contendo o tumulto, e não vendo nenhuma razão para que ninguém ali fosse eventualmente identificado. Pelo contrário, no meu entendimento, foi identificado, foi tudo na frente da arbitragem. Se a arbitragem, assim, não identificou por uma falta de vigilância ou alguma coisa assim, ainda mais com os meios que tem hoje para buscar isso, não pode o clube ser responsabilizado dessa forma. Assim como não há informação que a arbitragem buscou tentar identificar junto ao clube os demais participantes e assim por diante. Então, neste caso, eu não vejo responsabilidade das agremiações por infração ao artigo 257 do CBJD e voto pela absolvição de ambas as agremiações que fazem dessa denúncia. Em relação à denúncia da agremiação de São Caetano por infração ao artigo 213, inciso 1, parágrafo 2º do CBJD, aí peço bem à defesa para discordar, onde, aqui no meu entendimento, a agremiação, embora visitante, tenha a responsabilidade conforme o parágrafo 2º do artigo 213 do CBJD, e entendo como agravante o fato justamente de ser o pai de um atleta. Foi assim identificado. E há uma questão hoje de combate a esse mau comportamento do pai dos atletas, né, nessas categorias de base. Então, é totalmente reprovável. Cabe ao clube, sim, atuar buscando prevenir e reprimir esse tipo de ação, ainda mais no pai de atleta, como a própria federação, as campanhas educativas têm sido feitas. Então, eu entendo que há responsabilidade, sim, na agremiação de São Caetano, que é incidente de infração ao artigo 213. Então, neste caso, eu condeno e aplico a multa de R$ 500, já com redução no artigo 182 do CBJD. Em relação ao atleta Miguel Silva, denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, cumulado com o artigo 258 do CBJD, eu entendo que a capitulação está perfeita, parabenizo a Procuradoria, o próprio atleta admitiu que, né, então, é claro, ali a troca de empurrões e demais tratado na súmula, são dois atos separados, também não é em decorrência um do outro, então não é caso de aplicação do 183, e sim do 184,
do qual eu condeno o atleta a uma partida por infração ao 250, parágrafo 1º, inciso 2, e a uma partida por infração ao artigo 250 do CJD. Sendo que, neste caso, aí não se aplica a redução do 182, por ser a pena mínima em cada uma das denúncias imputadas. E, por último, em relação ao Pietro Davi Pereira, este sim também, conforme o relato da súmula, denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, pela troca de empurrões, aplico a pena mínima, considerando ser o atleta primário, porém não converto em advertência. Esses são os meus votos, senhor presidente. Como é que ficou Pedro? Pedro, uma partida. Uma partida. E o Miguel, uma partida no 250. E uma no O 258. Ibrahim até absorveu também no 257. Sim. E o Pedro, uma partida só, Sem conversão. Doutor Eduardo, como voto? Concluí integralmente. Doutor Carlos? Obrigado, senhor presidente. Eu só queria acrescentar que, apesar da denúncia no 257, nova relator trazer que consta na súmula da partida, essa versão da não identificação não está na súmula, somente no relatório do diretor do jogo. Então, o diretor do jogo, obviamente, que não tem que identificar ninguém, porque ele está, às vezes, longe do local da partida. O árbitro, sabiamente, a equipe de arbitragem identificaram os dois contendores, tanto que os expulsou. Então, só para fazer essa menção, mas eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator. Eu voto do relator. Encontra-se perfeito. Obrigado. Nada a acrescentar. Foi muito bem explicitado aqui, ó, a conduta tipificada por cada atleta e também pelas agremiações. Então, eu acompanho o voto dele. Então, por unanimidade, João, você notou? O Ibrahim absolvido, o Miguel no 120, no 250, uma partida no 258, o Pietro uma partida, as agremiações foram absolvidas, e no 257, e a agremiação São Caetano, 213, a R$500 já por benefício. Agora, o segundo processo, ponto 32, na hora de referência, relator, Dr. Carlos Alberto da Silva, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar a Vossa Excelência na presidência dos trabalhos. Foi um período sabático, mas quero consignar que o senhor foi muito bem representado pelo Dr. Berol. Assumiu interinamente o presidente. Quero cumprimentar o Dr. Berol, o Dr. Daniel, Dr. Marcos pela Procuradoria, Dr. Bernardo, doutora Beatriz pela Defesa Técnica, Dr. João e doutora Paula pela Secretaria. Processo 1132, partida realizada em 18 de julho, às 9 horas, entre as equipes do União Agrícola Barbarense e Salto, pelo Campeonato Paulista Sub-15. Figuram como denunciados: o atleta amador Brian Viana Quintino, da equipe do Salto, por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJB, uma vez que conta na súmula de jogo que aos 4 minutos dos acréscimos do segundo tempo, o denunciado foi substituído disciplinarmente, sem nenhuma advertência pretérita, por trocar empurrões com o seu adversário enquanto a partida estava paralisada. Segundo o denunciado, o atleta amador Pedro Henrique Domingues Dias, da equipe do União Agrícola Barbarense, por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJB, conforme consta na súmula, aos 4 minutos dos acréscimos, foi substituído disciplinarmente sem nenhuma advertência pretérita por trocar empurrões com o seu adversário enquanto a partida estava paralisada. Não há apontamento de reincidência nas fichas disciplinares dos denunciados. Não houve apresentação de defesa escrita. Este é o relatório, senhor presidente. Alguma prova sinalizada? Tem um eleitor de Brian. Ninguém. Boa noite, meu nome é Brian, sou atleta sub-15 do salto. Vim aqui falar sobre o ocorrido que aconteceu no sábado, entre a partida do União Barbarense contra o Salto, que houve a expulsão minha e do meu companheiro de profissão. Queria deixar claro que foi uma situação ímpar, não sou um atleta que pratica esse tipo de coisa. Foi ali pelo calor do momento, onde a bola estava saindo pela linha de fundo. Eu e meu companheiro, a gente acabou dividindo a bola
E ali a gente acabou se estranhando, ele veio e me empurrou e para afastar ele acabei empurrando de volta também. E assim seguiu até a confusão toda. Mas em nenhum momento quis a integridade física do meu companheiro de profissão tivesse sido atingida. Foi um momento ali do calor. Não sou um atleta que pratica esse tipo de coisa, repito. E queria deixar claro que houve sim um empurrão, mas em nenhum momento houve agressão para que ambos os atletas tivessem sido expulsos. Mas é isso que eu tenho para falar. Peço desculpas novamente e boa noite. Doutor Marco, para falar. Obrigado, presidente. Como eu já corrigiram aqui, Central da Prova, depois eu ratifico o senhor da denúncia para a sua condenação adequada. Obrigado. A palavra, defesa. Se seria breve, a gente vai conseguir do Brian, pessoal. Que seja considerada autonomia como de advertência, frente sobre variedade, também criou uma A palavra em próprio. Ah, você está pelo. Pelo Salve, Margarida. Eu não tenho Pedro de Guimarães, mas ser também bastante objetivo. É um ato que o Ministério da Defesa, aproveitando o campo, já se mostra suficientemente capaz de punir e educar, não tem anotação de maiores gravidades decorrentes do ato. O atleta primário, o amador, pede primeiramente a absolvição por meio da punição de processo ou de forma judiciária conversão e divertida. Muito obrigado. A palavra para o Carlos. Obrigado, senhor presidente. Seguindo o entendimento que temos adotado já há tempos, trata-se de, apesar de ser uma substituição, né, define-se como um cartão vermelho direto, haja visto que eles não haviam sido advertidos anteriormente. Isto posto, senhor presidente, eu condeno os dois atletas a pena mínima de uma partida, contudo, deixo de convertê-la em advertência. Doutor Eduardo. Acompanha. Doutor Daniel. Acompanha lá, professor presidente. Doutor relator, também fundamentada uma partida sem conversão. Para ambos os atletas. Até mais, doutor. Processo 1070-2026, relator do Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Está o processo, partida Paulista Sub-23, segunda divisão, não de Mogi 1, Itaquaquecetuba 4. É denunciado o atleta do União Mogi, Robson Ferreira Costa, por possível infração ao artigo 254 para a primeira decisão do CJD, uma vez foi expulso por dar um pontapé em seu adversário de maneira temerária na disputa de bola. No caso, segundo cartão amarelo, uma vez que é informado por cima também que o mesmo foi advertido anteriormente por impedir o ataque do senhor. Denunciado também o atleta Pedro Henrique Paixão de Souza, da agremiação Itaquaquecetuba, por infração ao artigo 250 do CJD, uma vez também expulso por segundo cartão amarelo por calçar seu adversário de maneira temerária na disputa de bola. Por último, é denunciada a agremiação mandante União Mogi, por possível infração ao artigo 191, inciso terceiro do CJD, uma vez que consta da súmula da partida do relatório do diretor do jogo, que no intervalo da partida foi solicitado mais água para o camarote do visitante, e recebemos a resposta dos responsáveis do time mandante que a água teria acabado, o que não seria possível repor. No segundo tempo da partida ficou sem água no camarote visitante. A agremiação é incidente no artigo 191. Os atletas são primários e há prova juntada aos autos, senhor presidente. Esse é o relatório. Uma prova de evidência analisada? Esse lance é o lance do atleta do União Mogi, o Robson. É o vermelho ali? Isso, é o número 6. Os dois atletas expulsos são do número 6. Esse aqui é o atleta do União Mogi. Da rasteira quando. Mas o que eu peço é para o atleta adversário ele já se levanta, o atleta expulso sai em campo e esse é o lance em relação ao atleta Robson do União Mogi. Temos o vídeo do Pedro também do Itaquá.
se tiver colocar com som, mas porque o narrador fala algo interessante. Isso, tá? A terceira alteração da União Mochi. Daqui a pouco a turma fala, o presidente da Macapalda. Não vai dar cartão amarelo agora pro pai. Ele vai ser expulso. Vai ser expulso. Ele já tem. Mas por que esse cartão? Ele já tem. Eu não entendi esse cartão aí, não. Rigoroso, o ator Gabriel Cuban está expulso. Vai chegar de cartão amarelo animado. Rapaz, ele tem que esse cartão, não. Vamos tentar entender. Vamos ver. Acho que não foi falta. Então, vamos lá. Ó, disputa de agora. Camisa 10 também o Vitinho. Ó, o disputou. Poderia marcar falta, mas para amarelo. Esse é o atleta da carreira. E aí, eu juntei também, com relação à agremiação, algumas fotografias, se eu quiser passar rapidamente na minha TV, aproveitar que esse aí foi sem querer, tá? Eu vi que não. Ele vai tomar isso, tomar isso certo, né? Porque esse aí é outra prova do processo. Aqui são porque a agremiação foi denunciada porque ela não teria disponibilizado nos vestiários, no camarotes, água para visitante. Então, o que a agremiação depois vai utilizar é que o estádio todo, os bebedouros, e o que acontece é que no momento lá esses são os bebedouros que tem entre as arquibancadas, e o que acontece é que a agremiação disponibiliza no camarote copinhos de água, e esses copinhos acabaram, mas não acabou a água. A agremiação poderia muito bem ter utilizado a água que o estádio oferecia. Mas no camarote tem esse mesmo bebedouro? Não, os bebedouros ficam ao lado nos acessos em que as torcidas podem, que aí toda torcida pode utilizar o bebedouro. Eu marco para falar. Obrigado, senhor presidente. Ratifico sempre com relação ao lance do atleta, com relação ao primeiro atleta, né? Acho que é o Robson, se não me engano. O segundo atleta é o Pedro, também ratifico, pela vez que os jornalistas se prestem a comentar lances agora, né? Desde do árbitro. E com relação à questão da água, o camarote tem que estar servido, né? Tem que dar. O Evandro fala que tem que ter infraestrutura necessária para o time visitante. E, além disso, a água tem que ser servida lá. Se não tinham, eu entendo que a agremiação deixou de cumprir o regulamento, razão pela qual eu peço a condenação na forma adequada de todos os artigos denunciados e os denunciados, né, os próprios denunciados, e agradeço a tentar falar mais sobre isso. A palavra defesa. Obrigado, presidente. Então, com relação à denúncia do elogio, já que está aqui alguns pontos aqui, e o presidente gostaria de ter se feito presente, não pôde, o processo acabou até sendo adiado novamente, e eu trouxe as provas de imagem aqui para destacar também, reforçando aquilo que foi passado por mim. De fato, o clube disponibilizou os copos de água para os camarotes da visitante, e esses copos que acabaram, e vários destaques como foi visto pelas imagens, possuírem diversos pontos de bebedouro, em que, inclusive, se havia os copinhos, poderiam ser utilizados para reabastecer água. Mas há bebedouros, inclusive, ao lado do ponto em que houve a reclamação dos vestiários da equipe visitante. Então, não é que faltou água, mas não é que tudo desprezou uma necessidade básica da agremiação adversária. O foi que acabou os copinhos, mas a água continuou sendo disponibilizada em perfeitas condições. E, portanto, a agremiação, evidente que não houve aqui um descumprimento do regulamento ao ponto de gerar uma punição por um fato que não aconteceu. Então, o que se pede aqui é que seja levado em consideração a prova para que a agremiação seja absorvida da denúncia que foi imputada, ou de forma subsidiária, menos a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Com relação ao atleta Robson, do União Energia, a imagem que mostra, ele estava correndo numa direção, o adversário dava a bola e aquilo que a gente chama de ele não perdeu a viagem, ele estava indo para dar o toque e acabou dando a rasteira de fato no adversário. Mas a questão é uma falta nítida, mas muito no limite entre uma jogada violenta em si. A conduta dele não foi violenta, a defesa entende. Ele cometeu um ato faltoso, passivo de punição dentro de campo, o árbitro está correto, mas nada além disso. A defesa pede a absolução dele ou de forma subsidiária em conversão em advertência, considerando que ele é primário. Com relação ao denunciado Pedro do Itaquá, o último denúncio do prejudicado, aqui a defesa entende que, de fato, fica evidente pela prova de vídeo que não há nenhuma infração disciplinar.
ele veio denunciado no artigo 250, mas o ato dele não foi nem hostil nem desleal, são os dois elementos que tipificam a infração disciplinar. Tentou disputar a bola de forma legítima e ainda de uma forma sem a hostilidade que caracterizaria o artigo 250. Então, a defesa pede a absolvição dele, ou de forma subsidiária, a conversão e advertência também. Muito obrigado. Daniel, como vota? Obrigado pela palavra, senhor presidente. Parabenizo a Procuradoria, defesa, partimentos. Em relação aos atletas, o senhor Robson, o clássico com cartão amarelo, atleta primário, mais delongas, com maior entendimento dessa posição, aplicou uma partida e converto em advertência. Em relação ao senhor Pedro Henrique Paixão Souza, entendo que realmente, talvez, como um comentarista, como uma convicção, não seria caso ali para faltas, que é cartão amarelo. Mas eu entendo também que a gente não está aqui para fazer um VAR dentro do tribunal. Isso existe a comissão de arbitragem para avaliar a questão arbitral, né? A questão também disciplinar, de aplicação ou não dos quesitos da forma de convicção dentro da partida. Dentro disso, procurando não entrar nesse seara, de segundo cartão amarelo, e dentro dessa comissão a gente tem tratado com uma partida, convertida em advertência, em que pese, sim, no entendimento ali não houve prática desleal, mas o árbitro se entendeu no momento, isso aí que levou a agir assim, aplicou pena mínima de uma partida e converter em advertência. De qualquer forma, já havia tido uma possível conduta temerária. Em relação à agremiação Mogi, faço o entendimento mesmo da defesa, que conforme o relatório do jogo, ele dá a entender que tinha acabado, a princípio, teoricamente, não fica claro se não tinha água, né, para a diretoria visitante, sim, a disponibilidade de alimentos e água causa infração ao regulamento específico de competição, daí no caso o artigo 9, inciso 3 do JD, que é um caso clássico aqui, chama atenção pelo fato de que essas duas agremiações, que são praticamente confrontantes ali, vizinhas, né? Elas, na sessão passada, se não me engano, tivemos também uma situação envolvendo denúncia de uma agremiação em face da outra. Então há um belicismo. E fica, de alguma forma, se fato de ter acabado o copo de água, né? Quanto é a quantidade a ser disponibilizada de copos d'água? Porque aqui fica claro que foi disponibilizado por intervalo. Então, se der mais, se der menos, jogou fora, esperar o quê? Não encontra amparo em lugar nenhum que deve ser disponibilizado copos de água, né? E sim o acesso à água, alimentos. Inclusive, também não fala que tem que ser acesso de forma gratuita, né? Se tiver ambulantes ali servindo, a agremiação fala em disponibilizar, né, a hidratação, os alimentos. Então, isso não sendo relatado de forma clara, eu entendo que não é caso de punição à agremiação de Mogi, e até pelo histórico disto, seria muito superficial da minha parte condenar uma agremiação pelo relato da diretoria visitante, que, olha, acabou os copos de água, né? Mas não fala que não tinha acesso nenhum à hidratação. Por isso, eu voto pela absolvição da agremiação em Mogi pela denúncia ofertada, senhor presidente. Doutor, como vota? Eu acompanho. Senhor Carlos. Senhor presidente, com relação à agremiação, no novo inciso 3, eu concordo em gênero, número e grau com o nobre relator, mas uma ressalva, né? A agremiação tem que ter esse bebedouro com acesso para a diretoria sem passar pela torcida mandante, né? O visitante passar pela torcida, no meio da torcida para tomar, faz no sentido. Mas pela falta de informação aqui, só, acabou a água, como bem disse o nobre relator, eu acompanho pela absolvição. Com relação ao Robson,
eu também aplico uma partida, converti de advertência. Só vou pedir bem, né, com relação ao Pedro Henrique. Com áudio no narrador ou sem o áudio no narrador, para mim a imagem, é claro que foi um lance normal de jogo. Não estou aqui para tirar o cartão nem reaplicar, como bem disse o nobre relator, a questão do VAR, mas eu não tenho tranquilidade para punir esse atleta com advertência, suspensão, qualquer coisa que vale. Eu já vi, para mim, foi um lance muito mais do que normal. Então, visto o posto, com todas as bênçãos da nobre relator, eu voto pela absolvição do atleta Pedro Henrique do Itaquaquecetuba. Como voto, presidente? Eu vou acompanhar o voto divergente. Entendo também que o atleta Pedro, analisando o vídeo, não cometeu nenhuma infração. Não vai entrar no mérito se era cartão ou não disso, mas analisando aqui, eu acho que seria punido 2 vezes o atleta. Uma porque ele saiu do jogo, né? E outra agora do fato que analisando aqui, não existiu. Então, em relação ao Pedro, eu voto pela absolvição, ficar absolvido, e acompanho o voto do relator. Os demais, o Robson e uma partida convertida em advertência e a União Mogi pela absolvição. Deixa eu pedir só uma coisa, só para lembrar da água aí, a pessoa quer levar essa discussão para o pleno, porque as agremiações sempre reclamam que elas são muito mal recebidas. Saiu muito bem, já foi muito bem recebido, tanto na Água como nos Juventus, mas você vai em alguns lugares que eles ignoram a sua presença. O Guarulhos é assim, tem montante, tem visitante está também. Então, pegar o só nesse primeiro isso. E processo S39/2026, relator, doutor Eduardo Beraldo. Boa tarde a todos. Primeira vez que faço uma relatoria de hoje. Cumprimento a todos, a pessoa do doutor André. Vamos lá. A Procuradoria apresenta a denúncia, nós temos no artigo 254-A, incisos 1 e 2, em relação ao atleta Júlio César Amaro Souza, da equipe do Valinho Zíper. Verificação na súmula que o atleta Júlio César Amaro de Souza, da agremiação Valinhos, foi expulso mediante a exibição de cartão vermelho por desferir e acertar socos e chutes em seu adversário, número 10, senhor Caio Henrique de Oliveira, com a partida paralisada. Ofertada assim, denúncia nos termos do artigo 254-A. Também denunciado, agora nos termos do artigo 250, o atleta Carlos Eduardo da Silva Loreto, após ter recebido seu primeiro cartão amarelo aos 53 minutos de partida, por cometer uma ação temerária, recebeu o segundo cartão amarelo por utilizar o braço de maneira indevida, acertando o rosto de seu adversário, número 7, na disputa de bola. Dito que o atleta atingido não necessitou de atendimento médico, permaneceu na partida. Assim, é apresentada a denúncia no termo do artigo 250 do CBJD. Com relação ao atleta Caio, a capitulação do soco de chute é igual, é idêntica à do atleta Júlio César. Porém, após a expulsão, ele se dirigiu à presença do árbitro e desferiu e acertou um tapa em meu braço, derrubando o cartão vermelho que estava em minha mão. Assim, é apresentada a denúncia em 2 oportunidades com relação ao atleta Caio Henrique de Oliveira, no centro do artigo 254-A, incisos 1 e 2. Já com relação ao atleta Pablo da Silva Gaspar, apresentada a denúncia no centro do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, por acertar com as travas da chuteira o rosto de seu adversário, número 4, senhor Júlio César Amaro Souza, na disputa de bola. Cito que o atleta atingido nesse seu requerimento, ele permaneceu na partida. Ele foi expulso com o cartão vermelho direto. Com relação aos atletas,
senhor Júlio César não possui antecedentes, o senhor Pablo também não, o senhor Carlos Eduardo também não, e o senhor Caio Henrique também não. Todos eles são amadores. A defesa escrita parte do Juventude, esse é o relatório. Tem vídeo por cima da tela? Doutor Marco, pode falar. Presidente, já tudo bem delineado aí, eu ratifico sobre a denúncia. A defesa. Gente, faria defesa em relação ao Valinho Sniper e aí a defesa escrita por parte do Francisco. Com relação ao atleta do César Amaro Souza, que é o atleta denunciado pelos Valinhos por agressão física, a defesa pede aqui apenas que seja aplicada a pena mínima, considerando que ele é primário, que é reduzido pela metade, considerando que ele é um atleta amador, consideração da partida. Esse é o pedido que faço com relação ao atleta Júlio César. Com relação ao atleta Carlos, a defesa vai em frente, pede absolvição, para entender que a súmula não traz nenhum momento de deslealdade ou hostilidade. Pelo contrário, a súmula foi uma disputa de bola, então não houve deslealdade se o atleta tentou de forma legítima disputar a bola. E a súmula narra que o adversário sequer pensou de ter muito mais, porque ele demonstra que não foi um ato hostil. Então, dada a inexistência de deslealdade e hostilidade, a defesa pede absolvição do denunciado. Próximo de diário, pessoa que é cartão, cartão amarelo, atleta primário, amador, pede a conversão de pertences. Eu vou falar desse tipo. Doutor relator, uma defesa. Em relação ao Caio, Defesa escrita. o Caio é da mesma equipe, tem defesa? Não, o Carlos, Não. o Júlio César e o Valinhos. Aí o Caio Henrique do Juventude. Ah, porque vai, o Juventude vai ter. Então vamos à defesa escrita, voto. Vamos à defesa escrita e ao voto. A síntese da defesa. Vai ser o Caio e o Pablo, né? Plena ser nome de Deus. Vamos lá. Decretar a defesa escrita pela equipe de Juventude SAF, em favor dos atletas Caio Henrique e Pablo. O atleta Caio Henrique por dupla infração ao artigo 254, a incisos 1 e 2, na forma do artigo 184. É o atleta Pablo da Silva Gaspar por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. A denúncia imputada ao atleta Caio, agressão física, sendo o artigo 254A. Revela que o atleta foi denunciado pela mesma conduta contra Caio Henrique. Esse cenário caracteriza um mútuo conflito e provocação recíproca, e não uma agressão unilateral. A agressão mútua, nesse caso, embora reprovável, reduz a culpabilidade do atleta. O artigo 58 estabelece que a presunção da verdade não constitui verdade absoluta. Não há qualquer registro de lesão corporal. A ausência de dano grave conjugada com outro conflito impõe a necessidade de desclassificação para o artigo 250 ou 258. Com relação à acusação de agressão ao árbitro, há uma demonstração da indicação do que o árbitro informou, embora a reprovável conduta ocorreu em momento de forte emoção e desespero decorrente da expulsão, circunstância atenuante a ser considerada nos motivos determinantes da infração. Ressaltar que o ato contendo o vale não ocasionou lesão corporal. Então, diante disso, ele pede que seja desclassificado para o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do concurso de infrações, ele pede que não seja aplicado o artigo 184, diante da desclassificação das condutas. Com relação ao atleta Pablo, o próprio dispositivo legal estabelece que a infração se caracteriza pela atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada. Considerando a ausência de dolo, de lesionar, a natureza do lance, disputa de bola e a criminalidade do atleta, 180, inciso 4, a infração deve ser classificada como de pequena gravidade. As certidões de antecedentes confirmam que tanto Caio Henrique não tiveram condenações,
Diante disso, ele, ao final, protesta pelo acolhimento da tese defensiva. Esse é o relatório da defesa. Vamos ao voto. Aqui o meu voto. Esse é o 1079, hein? Com relação ao atleta Júlio César, da equipe do Valinhos Aiper, aplico a pena mínima por 4 partidas, no sendo do artigo 254A, e aplico o artigo 182, por ser o atleta amador. Com relação ao senhor Caio Henrique da Juventude, que está envolvido no mesmo fato, diante da gravidade da conduta quando de sua retirada do campo, em que acertou o braço do árbitro, eu aplico a pena de 6 partidas. Porém, com a redução do artigo 182, a pena aplicada a ele é de 3 partidas. Com relação ao senhor Carlos Eduardo, do Valinhos Aiper, segundo amarelo, a aplicação a conduta tipificada no artigo 150, aplico a pena mínima, porém a converto em advertência. Já com relação ao senhor Pablo, pela aplicação do cartão vermelho direto no centro do artigo 254, aplico a ele a condenação em nenhuma partida, porém não a converto em advertência. Esse é o voto. Doutor Garbo, com relação ao Caio, ele foi denunciado 2 vezes, não foi? 2 vezes. Então, as 2, dando 6. Dando 6. Ok. Doutor Carlos, um voto. Senhor presidente, com relação ao Júlio César, 2 partidas, já com benefício do 8-2. O Carlos Eduardo, eu acompanho a advertência. O Pablo, eu acompanho em uma partida. Contudo, peço bem na nobre relator, porque se nós não desclassificarmos a conduta do 254A com relação ao árbitro, não vejo outra alternativa se não aplicar o que preconiza o parágrafo 3º. Se praticado contra árbitro, se tem que a pena mínima será de suspensão de 180 dias. Por esse motivo, eu aplico 4 partidas, reduzida a 2 partidas com relação ao atleta, e 180 dias, com a redução de 90 dias para a agressão para com o árbitro. Como voto? Então, ficou 180 com 180 para 90. Isso. E 4 partidas para 2. Na contenda com o Júlio César. Isso. Doutor Daniel. Doutor Verão, quer fazer alguma intervenção? Eu estou vendo aqui, pela atenção. Não, pode votar aí. Pode botar daí, qualquer coisa eu ainda posso. Então, até dentro dessa intervenção que o doutor Carlos Alberto fez, fica claro aqui, né, que deve ser reprovável o ato do atleta ao desferir tapa na mão, está bem escrito, né, no intuito de uma agressão física, né, contra o árbitro. Né? Diferente sim da questão do soco, do chute, em relação ao adversário. Então, eu entendo que nesse caso aqui, né, não me sinto confortável da forma como está relatado, tenha sido uma agressão física para essa arbitragem. Tendo sim como uma conduta de infração ao artigo 258. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, né, ao derrubar o cartão na mão do árbitro. Né, foi isso que foi, pelo relato, que aconteceu. Não uma agressão física em relação à arbitragem, mas agressão
pessoal. Uma forma respeitosa, assintosa, né? Onde, neste caso aqui, no meu entendimento, né, havendo concurso, material, fatos, né, fica assim, descreve a denúncia, denunciado no artigo 254A, inciso primeiro, e duas vezes, eu entendo que aqui, assim, infração ao artigo 254A, em relação à prática do Caio em face da troca de socos com o seu adversário, do qual acompanho a dosimetria aplicada pelo relator, onde entendo que ele aplicou apenas 3 partidas. Então, no caso, ele aplicou. Cacete por de 3. Mas ele fez a soma dos dois, né? Eu vou alterar meu voto depois, mas eu vou seguir na sua mesma. Então, aqui no meu entendimento, né, por essa questão, eu entendo que, no caso, a pena de 4 partidas, com redução no 182 em face da agressão adversária para 2 partidas, e em questão a conduta perante a arbitragem, entendo que houve infração ao artigo 258, assumir uma conduta contrária à disciplina ética desportiva, com grande gravidade, certo? E neste caso aqui, aplico a pena prevista máxima no artigo de 6 partidas, com redução para 3 no 182. Então, somando suas penas de 5 partidas. 2 pela infração cometida em face do seu adversário, aí sim 254A, e faço a desqualificação na segunda denúncia, para a infração artigo 258, aplicando a pena de 6 partidas, com redução para 3. Um total de 5 partidas. É como eu voto, senhor presidente. Doutor André, só para corrigir meu voto aqui, que eu não confesso que eu tenha lido a denúncia, diante da correria do dia, não tinha me atentado que tinha denúncia com relação à arbitragem. Por isso eu vi, continuei meu voto equivocadamente. Então eu aplico o 254A, aplico a pena de 4 partidas, e o 258 aplico a pena de 2 partidas, porque eu entendo que não houve aqui um desrespeito, vamos dizer, um desrespeito à arbitragem, porém a atitude não invoca aqui uma conduta punível com 6 partidas, tal como o voto do Daniel. Então eu aplico a pena de 2, que vai dar a totalização da mesma forma que eu tinha feito. Então, eu voto no CM do artigo 254A, pena mínima de 4 partidas, e no 258, a pena de 2 partidas, somando as 2 punições, 3 jogos. No 254, você deu 4? 4. Bom, a divergência aqui, então, vai ser tudo em relação ao Caio. Eu vou acompanhar o voto, acompanho todos aqui a votação por unanimidade, só para a divergência em relação ao Caio. Eu vou acompanhar o voto divergente. O voto divergente em relação ao Caio. Então, não, você fica ciente, não estou tudo. Ficou o 254A por unanimidade, 2 partidas, e o 254A parágrafo 3º, por maioria, 90 dias. Ah, não. Não. Fica o 258, o mais benéfico foi o vou Não perdi. Porque os 2 condenaram o 258, você e o Perol, só que o dele foi mais benéfico. Então, O Caio, 258. O em relação 254A desclassificado. foi desclassificado 258. O parágrafo 3º Ficou mais benéfico. ficou mais benéfico porque é o 258. Isso. Só que dentre os dois também teve divergência. Aí ficou mais benéfico porque é uma partida. Entendi. Aí fica no total 3. Fica o voto integral do Perol. Eu ia aplicar. Eu não vou o voto integral Do Perol com relação ao Caio. Não, se o voto integral do Belar em relação ao Caio, não dá. Porque, ó, o 254A Mas nós modificou 2 partidas. 4 para 2.
Então, mas em relação ao 254A, mas nós votamos no 254A também. Isso, só que os dois Opa. votaram no 258 na desclassificação. Então, Então, a maioria. os dois Eu vou pedir, Vossa Excelência, aqui eu vou acompanhar o voto do doutor Danilo. Chegou? E o doutor André ficou no voto de Dias mesmo? Ou ficou Fica em em Dias. Em Dias mesmo. Então fica, o vencedor fica 3 partidas no 258, cara. Total de 5 a pouco. Processo 1117/2026. Doutor Carlos Alberto da Silva. Relator. Obrigado, senhor presidente. Processo 1117, partido realizado em 18 de julho, entre as equipes de São José Bonifácio e Mirassol, Campeonato Paulista Sub-15. Figura como denunciada a agremiação de José Bonifácio por infração ao artigo 191, inciso 3 do CPJB, combinado com o artigo 7º do Regulamento Geral de Competições. Consta na súmula da arbitragem relatório diretor do jogo que os atletas da equipe do José Bonifácio Sport Clube chegaram ao estádio por volta das 8 horas. Entretanto, o responsável pela delegação, o Dr. Luiz Henrique, chegou ao estádio aproximadamente às 8h20, horário em que entregou parte das credenciais à equipe de apoio, que, por sua vez, entregou para a arbitragem às 8h30. Durante esse intervalo, foram mantidos contatos telefônicos com o referido responsável, que informou estar em deslocamento e que chegaria em instantes ao estádio. O que ocorreu apenas no horário já mencionado. Com relação à agremiação denunciada, diversos apontamentos de incidência, não houve apresentação de defesa escrita. Este é o relatório. Presidente, eu vou ratificar, tem 19 processos, bastante coisa, vou ratificar o senhor. Para falar da defesa, Obrigado, presidente. De maneira bastante objetiva também, a defesa pede que se reconheça que o atraso não acarretou o prejuízo à partida. A partida se iniciou no horário devidamente estipulado e é uma agremiação que merece benefício do artigo 2, já que a competição são exclusivamente não profissionais. São essas considerações fáceis para pedir a aplicação da pena mínima e vou falar. Obrigado. como voto? Obrigado, senhor presidente. Eu entendo que o responsável pela agremiação que estava com as credenciais tinha que ser o primeiro a chegar e não. E ele que provocou essa letargia na entrega da documentação. E o diretor do jogo ligando, e ele falou: não, estou chegando e nada disso. Isso, bom, senhor presidente, eu voto no sentido de condenar a agremiação do José Bonifácio a uma pena pecuniária de R$300, por infração ao artigo 191, inciso 3 do CPJB, combinado com o artigo 7º do Regulamento Geral de Competições, combinado ainda com o artigo 179, inciso 6, que trata da incidência, já considerado o artigo 82, ambos do CPJB. Como voto, senhor presidente? Doutor Eduardo, como voto? Eu ia. Doutor Daniel? Foi, relator. Eu estou com o relator também. Por unanimidade, R$300. Multa. Processo 11/2026, doutor Daniel Abreu como relator. Presidente, defesa não supõe relatório de votos. Nesse caso. Não, também eu ponho só observar que o Alberto ficou em campo, que não conseguiu. Foi assim, então que ele ficou no campo do discurso. Tem que ficar. mas nesse discurso ele tem que continuar. Ah, tá, deixa eu fazer atleta, desculpe. Desculpe, presidente, deixa eu fazer atleta, erro meu. Paulista Sub-15, voto Poranguense 2, Catanduvense 1. É denunciado o médico responsável pela agremiação voto Poranguense, o senhor Flávio Augusto Pastore, procedeu de infração ao artigo 258 do caput, uma vez que consta na súmula da partida, que mesmo foi expulso com cartão vermelho. Após sua equipe marcar um gol, o senhor Flávio Augusto Pastore passou em frente ao banco de reserva da equipe adversária e conseguiu as seguintes palavras, abre aspas: vai tomar um curso, filho da puta. Até então, o Dr. Flávio não possuía antecedentes. E não há prova de tal razão, senhor presidente, esse é o relatório. Pode não bloco. Não. Senhor presidente, conduta reprovável
do médico da partida, e talvez justamente por saber que há o benefício de que ele, mesmo tendo tomado o cartão vermelho, permanece na partida. Porém, se suspenso for, nas próximas partidas, aí sim, ele não estará presente e será penalizado. Por isso, neste caso, considerando, no entanto, seus não haver antecedentes, eu aplico a pena mínima, né, aqui, a pena mínima não, desculpa, porque ele é médico, né, então está na súmula da partida. Eu não aplico a pena mínima, aplico a pena de 2 partidas, porém há redução no 1/2, que cai sim daí para uma partida. Mas quero deixar consignado que entendo como reprovável a atitude dele e aplico a pena de 2 partidas. É como eu posso. Senhor Eduardo, como voto? Senhor Carlos, Acompanho. acompanha a criminalidade dos partidos com benefício de uma partida. Processo 19/2026, doutor Carlos Alberto, relator. Eu proponho a relatório de voto fiscal. Obrigado, senhor presidente. Processo ponto 19, partida realizada 18 de julho. Paulista versus São Paulo, Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta profissional João Vitor Ferreira Bispo Santana, da equipe de São Paulo, por infração ao artigo 258 do CBJD, posta na súmula da arbitragem, que aos 37 minutos de jogo, o denunciado foi expulso com cartão vermelho direto, por após a marcação do tiro de meta contra a sua equipe, dirigiu-se ao assistente número 1 e proferiu de maneira ofensiva as seguintes palavras, abre aspas, vai tomar no cu. O jogador retirou-se de campo normalmente. Não há apontamento de reincidência, não houve apresentação de defesa escrita. Conforme acordado entre as partes, defesa e procuradoria, voto no sentido de condenar o atleta profissional a uma pena de suspensão por uma partida sem a conversão em advertência. Não há que se falar no artigo 82 por se tratar de atleta profissional. Como voto, presidente? Senhor Eduardo, Acompanha. senhor Daniel, Acompanho, senhor presidente. acompanha uma partida. Processo 11/2026. Doutor Eduardo Berol, relator. Processo 11/2026, Paulista do Tietê, Colorado Caieiras, SCA Brasil. É denunciado o treinador da equipe do Colorado Caieiras, senhor Leonardo Oliveira Pérez. Nós temos a denúncia, o relato do árbitro conta que, após já ter sido advertido anteriormente, após o final da partida, se dirigiu em direção à equipe de arbitragem, discordando persistentemente das decisões da arbitragem com gestos e palavras. Após ser expulso, o mesmo caminhou em minha direção, sendo contido pelo seu auxiliar e proferiu a seguinte ofensa: seu safado do caralho, vai tomar no seu cu, filho da puta. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia. Nós temos do artigo 258 do CBJD. O técnico denunciado não possuía antecedentes. Tem defesa escrita pela equipe do Colorado Caieiras, esse é o relatório. E mais? Presidente, conduta típica de 2430, mas em 258 eu peço condenação adequada. Obrigado. Entendi. Senhor Eduardo, a nossa defesa técnica e Isso, ela apresenta a denúncia, alegando que não houve interferência na partida e a baixa gravidade da conduta. Também ressalta a primariedade dos denunciados, alega que seja, protesta ao final, para que seja julgado improcedente a denúncia, absolvendo o denunciado da imputação prevista no 258 do CBJD. Caso assim não entenda os novos jogadores, seja conhecida a devida gravidade, aplicando-se o disposto no parágrafo 1º referido ao artigo. Caso o entendimento diverso, requer a aplicação do mínimo legal. Essa denúncia, eu voto, processo 1120. Diante da reiteração da conduta e das ofensas direcionadas ao árbitro, não vejo como aplicar a pena mínima. Nesse caso, aplico ao denunciado a pena de 2 partidas sem conversão
sem a diminuição prevista no 8.2, por entender de razoável gravidade. Esse é o meu ponto. Senhor Carlos. Senhor presidente, acompanha. Senhor Daniel. Acompanhe, senhor presidente. Acompanhe o voto também, duas partidas por unanimidade. Processo 23/2026, Dr. Carlos Ricardo Silva. Como relator. São uns 23 ou 23. 21 foi retirado. Retirado. Então, tá retirado. União Agrícola. Eleição não e alternativa. Também não apoio, senhor presidente. Processo 1123, partida realizada em 18 de julho, Campeonato Paulista Sub-17, União Agrícola Barbarense, Salto Futebol Clube. Figura como denunciado o senhor Edson Ferreira da Silva, auxiliar técnico da equipe do União Agrícola Barbarense, por infração artigo 258 CBJD, uma vez que conta na forma que aos 14 minutos de jogo, o denunciado foi expulso com cartão vermelho direto, por dizer as seguintes palavras ao árbitro assistente. Abre aspas. Não foi falta, caralho. Você não está enxergando? Só pegou a bola, caralho. Vai se tudo. Fecha aspas. Não há apontamento de reincidência, não houve apresentação de defesa escrita. Conforme o entendimento das partes, defesa e procuradoria, voto no sentido de condenar o senhor Edson Ferreira, da equipe do União Agrícola Barbarense, a uma pena de suspensão por 2 partidas sem a conversão em advertência, por infração ao artigo 258 CBJD. Não há que se falar no artigo 82, uma vez que a competição sub-17 congrega atletas profissionais. Este é o voto, presidente. Senhor Eduardo. Acompanho. Senhor Daniel. Entra, funcional aqui. Sub-17 tem. Não, nessa não. É aquele. CBJD falou que é o atleta profissional, o atleta profissional. É a competição que congrega exclusivamente atletas profissionais. Acompanhe, senhor presidente. Eu vou divertir nesse caso, porque eu acho que não foi tão grave como no outro. Foi um desabafo meio carregadinho. Então eu ia dar aqui para ele uma partida só. Uma coisa também. Não, você deu duas. Duas partidas. Duas? Duas. Deu duas. São duas partidas. Então, por maioria, duas partidas. Dá uma por uma, daí você pode ter liberado. Meu voto foi uma coisa, eu falei duas. Uma partida? Uma partida sem competição. Todos acompanham. Então, por unanimidade, uma partida. Processo 11/24/2026, doutor Eduardo Beral. 11/24/2026. Eu não se opõe em relatório de voto. Também não apoio. Só não tem residência específica. Então vamos lá. Paulista Sub-17. Partida entre Botucaranguense e Catanduvense. Realizada no dia 18 de julho. É denunciada a equipe da Catanduvense nos termos do artigo 91, inciso 3 do CBJD. Consta na semana da partida do relatório do diretor de jogo que a equipe do Grêmio Catanduvense entregou a relação de jogadores e documentos dos atletas apenas 10 minutos antes do início da partida, violando a disposição do artigo 7 do Regulamento Geral das Competições, que assim prefeitou. Artigo 7. Cada clube com no mínimo 45 minutos de antecedência ao horário marcado para o início da partida deverá fixar na porta do seu vestiário e entregar a escalação de seus jogadores a um dos integrantes da equipe de arbitragem, sob pena de multa administrativa sem prejuízo de outras sanções. Diante disso, foi apresentada a denúncia no termo do artigo 191, inciso 3. A equipe do Grêmio Catanduvense possui várias apelações no artigo 191. Só aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E não há apresentação de defesa escrita. Este foi o relatório. Diante disso, diante da reiteração da conduta e o desapego ao regulamento da federação do campeonato, eu aplico
a agremiação denunciada a pena de R$ 500, já com a aplicação. Eu não vou aplicar, porque aqui é sub-17 também, não caberia. Então, aplico a pena de R$ 500. Esse é o voto. Senhor Carlos, um voto. Acompanho. Senhor Daniel, um voto. Foi relator. Acompanho o relator também. Vai aplicar na multa de R$ 500. Esse aqui não deu atraso na partida, porque o que deu atraso na partida foi o atraso da ambulância, que foi levar um. É esse aqui que eu ia falar. A ambulância foi levar um atleta do jogo anterior e por isso que atrasou. Isso aqui poderia ter gerado e ocasionaria ainda até a denúncia no artigo 206. Processo 1125/2026, relator doutor Eduardo Benol. Processo 1125/2026 deve ter sido aquela outra partida que foi adiada. Associação Atlética Flamengo e não, aquela 17. E Sociedade Esportiva Palmeiras é denunciada a equipe da Associação Atlética Flamengo da cidade de Guarulhos. É denunciada a agremiação no centro do artigo 19153. Verifica-se pela semana da partida que a equipe mandante não realizou o pagamento das taxas e das demais despesas devidas à equipe de arbitragem. O que está previsto no artigo 26, inciso 3 do regulamento específico da competição. Assim, diante de seu desrespeito ao que é previsto no regulamento, a Procuradoria apresentou denúncia no termo do artigo 191, inciso 3 do CBJD. A equipe da Associação Atlética Flamengo de Guarulhos possui reincidência específica em várias oportunidades. Só verificar se é a defesa. Há aqui uma prova pleiteada pelo Dr. Bernardo, que deve fazer a defesa da equipe da Associação Atlética e seu relator. Segue que eu explico na TV. À vontade. Para mim, é isso. Então, o clube enviou no dia 17, dois dias antes da partida, esse ofício para a federação. Devo estar com essas informações aqui. Ó. O clube ia receber a primeira cota do Sub-23, então ele pediu a dedução do jogo que seria dia 19, 2 dias depois, entre Flamengo e Palmeiras, categoria Sub-20, e das taxas dessa partida. Aí no segundo nós temos, esse aqui era o que estava sem querer, né, que Deus também deu nos Aqui nós temos o envio no dia 17 de julho mesmo e o recebimento para baixo aqui da comunicação, que a comunicação recebe e atesta o recebimento. E aí depois, de fato, é dia 21 de julho a resposta da federação, mas ela menciona, em resposta sobre o pedido da tarde 17 de julho, os pedidos serão atendidos. Então, essas são as provas desse processo. Para falar. Presidente, eu entendo que foi até pedido dos dias antes, mas eu li aqui que está falando de partida sub-17, sub-15 e não falando sub-20. Então, eu peço condenação adequada. Obrigado. Porque, presidente, no extrato do e-mail, de fato, tem essa divergência, por isso que eu fiz questão de destacar no ofício. No envio, quem enviou o e-mail errou o sub-23. Por quê? Porque o clube recebe a primeira cota do campeonato 23. E aí ele coloca ali, categoria sub-15, sub-17, vocês podem ver que tem 2 ofícios, inclusive, em anexo. Um é o ofício que foi mostrado ali na imagem. E aí ele coloca sub-23, mas é o sub-20, porque o campeonato que eles receberam a cota é o sub-23. Mas o ofício ele explicita ali exatamente de qual partido se trata, quais são as taxas que estão sendo pedidas as deduções. Que não há nenhuma divergência quanto a isso, inclusive a federação junta na sequência ali o coordenador da equipe de arbitragem. Então, diante de todos esses elementos aqui, excelência, o que a defesa pede é o reconhecimento de inexistência de descumprimento de regulamento. O clube fez o pedido formal para a federação antes do jogo, a federação confirmou e aceitou o pedido, e as cotas foram utilizadas para bater esses valores da taxa de arbitragem. Então, vocês entendem que não há descumprimento de regulamento, pede pela absolução da agremiação. Doutor Eduardo, como voto? Nesse caso, eu vou acolher os argumentos da defesa, porque
houve o requerimento 2 dias anteriormente à partida. Geralmente o que nós vimos aqui, e é frequente, depois, 3 dias depois da partida, não, eu solicitei. Nesse caso, eles tiveram cuidado de requerer e foram, e teve o seu requerimento deferido. Então, diante disso, apesar do que consta no regulamento, que as taxas deveriam ser pagas, vejo que, com o deferimento, isso também não ocorreria, ao menos que a federação efetivasse esse pagamento, coisa que eu acredito que ocorreria no primeiro dia útil subsequente, que seria a segunda-feira. Então, diante disso, eu absolvo a equipe da Associação Atlética Flamengo na cidade de Tegucigalpa. Ricardo, como? Voto. Senhor presidente, eu vou acompanhar o nobre relator. Doutor Daniel. Senhor presidente, em virtude das provas juntadas aos autos da anuência da própria Federação Paulista, que pede pelo ocorrido fora da partida, não vejo outra resolução que não a absorção de termos apresentados pelo relator. Ok. Assiste razão à defesa, seus argumentos, ação correta da relatoria. Solução. Processo 1127/2026, doutor Daniel, como relator. Paulista Sub-15, Amparo 0, Guarani 3. É denunciado o atleta do Guarani, Juan Ferreira Alves, subinfração artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, uma vez que o mesmo foi substituído disciplinarmente, já em segundo cartão amarelo, pegaram uma entrada no seu adversário no disputa de bola de maneira temerária, praticando uma atitude antidesportiva ao empurrar seu adversário com o jogo paralisado. O atleta não possui antecedentes e a defesa juntada aos autos, senhor presidente. Doutor Marco. Participei do senador, senhor presidente. Palavras. A leitura da defesa técnica, atual. Senhor presidente, a defesa pede em apartada de síntese a absolvição do denunciado, por entender que justamente a ação foi punível apenas por segundo cartão amarelo, e se assim subsidiariamente não entender, a desclassificação nos artigos 250, bem como que seja aplicada a substituição da pena pela suspensão de advertência. Sem análise delongas, senhor presidente, eu condeno o atleta a pena mínima de uma partida e converter a advertência ao seguinte que foi segundo o cartão amarelo. Não posso. Acompanhe. Acompanho. Acompanhe também a partida convertida a advertência. Processo 1130/2026, doutor Daniel, como relator. Paulista Sub-15, Jabaquara 3, Mauá 1. É denunciado o atleta Pedro Henrique Lopes Martins, da agremiação Jabaquara, possível infração artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, vez que consta na súmula da partida que o atleta foi substituído disciplinarmente por puxar a garagem do seu adversário no número 28 e cometer a temeridade na minutagem número 70. O atleta não possui antecedentes e não há defesa disjuntada nos autos, senhor presidente. Participei, senhor presidente. De maneira bastante objetiva, é evidente que a súmula não trata nenhuma infração disciplinar, o ato dele foi cometer uma temeridade na minutagem de 70. Que infração é uma temeridade na minutagem de 70? A defesa pede aqui a absolvição dada a inexistência de qualquer elemento que tipifique, seja a infração do 254 ou qualquer outra do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Então, o que a defesa pede aqui não seja não é a expulsão que gera uma infração disciplinar, e a súmula não traz elementos de infração. Então, a defesa pede a absolvição por forma subsidiária e conversão de advertência. Eu vou falar. Vamos ao voto? Senhor presidente, acatando o pleito da defesa, realmente a descrição aqui na súmula, por sorte, acho que hoje, se não me engano, há uma aula
junto à escola de arbitragem, sobre o preenchimento de súmula proferida pela nossa vice-presidente, presidente de exercício, doutora Mariane Chamelé, porque não tem como condenar nenhum atleta por cometer uma temeridade, né? Vantagem de 70. Se fosse até o inverso, né? Ele tivesse sido tomado o segundo cartão amarelo, sido expulso por puxar e agarrar seu adversário, depois de cometer uma temeridade no nível 70, até poderia, no caso, este relator entender pela condenação e aplicação da pena mínima e ainda assim converter em advertência. Mas, nesse caso, a carta da defesa, eu absolvo, senhor presidente. Eduardo. Ele foi sair driblando, perdeu a bola, isso é uma temeridade, por isso, acompanha. Acompanho. Você falou que vai ter. O que teve hoje? Uma aula na escola de árbitro sobre preenchimento de súmula. Mais do que na hora, né? Quantos casos aqui nós estamos absorvendo? Pela educação tributária, não. Aliás, É mais uma falha de preenchimento, né? Porque sempre nós estamos aqui absorvendo. Não falha pelo assim, aliás, o meu preenchimento de súmula. Não dá margem para a gente fazer uma interpretação da base como uma condenação, né? O meu receio maior é com relação aos protocolos. Anti-racismo, anti-homofobia, anti-gordofobia. Você não vai fazer errado. Por quê? Não, então. Mas também não dava para enxergar. Saber o que ia acontecer com a gente aqui, vai ter. Pela ordem, eu vou pedir uma retirada de pauta do 11h31. Não, tudo bem. Eu absorvi a comunidade. Você tira 11h31? Você vai retirar? Vou retirar para ajudar. Retirada da pauta do processo 1131. Processo 1133. Lembra aqui? Cadastro mostra, né? A vida da defesa do apresentar mantém. Não, vai ser de novo, vai estar de novo. Vai ser para a semana que vem. Vamos lá. Paulista Sub-15, Valinhos, Hyper contra Ituano SAF. Partida realizada no dia 18 de julho. São denunciados pela equipe do Valinhos Hyper os atletas Thierry Henry Martins Natalino e Vitor Hugo Inácio Geraldello. O atleta Thierry Henry é denunciado no termo do artigo 250 do CBJD. Verifique-se na súmula que o atleta da equipe do Valinhos foi substituído disciplinarmente por uso indevido dos braços, atingindo o rosto de seu adversário. A Procuradoria assim apresentou denúncia no termo do artigo 250 do CBJD. Já com relação ao outro denunciado, o senhor Vitor Hugo, é denunciado no termo do artigo 258, que foi disciplinarmente por retardar o início do jogo, chutando a bola com o jogo paralisado. Ambos os denunciados não possuem antecedentes. Deixa eu só verificar se é defesa. Não há defesa escrita em seu nome. Ratifico sempre, senhor presidente. Beleza? Gente, embora as situações sejam diferentes para os atletas, a defesa entende que há um conjunto aqui de que ambas as situações são pautas de jogo que foram definidas pelo árbitro em campo e não há nada mais que isso, uma questão disciplinar, que as anotações de súmula não anotam nenhum elemento de infração disciplinar. Dada a diversidade das políticas, a defesa pede a absolução dos atletas ou de forma subsidiária contra subsidiária, conversão e advertência possível, que são ambos primários e amadores. Eu vou falar. Vamos ao voto? Vamos lá. Tanto o atleta Thierry Henry quanto o atleta Vitor Hugo foram expulsos em decorrência de expulsão, substituídos disciplinarmente como pela reiteração de conduta. Assim, no termo do artigo 250, condena o senhor Thierry Henry a pena mínima, porém convertida em advertência. Da mesma forma, o fato com relação ao atleta Vitor Hugo. Esse é o Por Carlos. Acompanho, senhor presidente. Por Daniel. Acompanhe pela mínima convertida de advertência. Processo 1155-2026, por Carlos Alberto da Silva como relator. Processo ponto 55, partida realizada em 1156.
Na 55. 11:55, desculpa. Partida realizada em 25 de julho, entre as equipes do Atlético Guaratinguetá e Primeira Camisa, Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta amador Nicolas Gabriel de Oliveira, da equipe Primeira Camisa, infração artigo 250, CBJB. Consta na súmula que aos 72 minutos da partida, o denunciado recebeu o segundo cartão amarelo, consequentemente foi expulso da partida por advertido anteriormente, por calçar a perna do seu adversário, impedindo o ataque promissor na disputa de bola. Não há apontamento de reincidência, não houve apresentação, não, tem apresentação de defesa escrita. Eu ratifico sempre. Qual é a leitura do efeito escrito? Igual a Primeira Camisa, o senhor Nicolas Gabriel, atleta, devidamente representado pelo seu procurador, apresenta apresenta a defesa escrita as seguintes questões. No mérito, ele invoca a ausência de prova extrasumular e a tipicidade do ato hostil, compulsando os autos do processo, verifica que não é qualquer prova audiovisual, vídeo ou áudio, tampouco relatório do diretor da partida, que comprova ter havido agressão, violência desmedida, malícia ou dolo de lesionar o adversário. A acusação apoia-se unicamente na narrativa textual da súmula, a qual descreve um lance estritamente tático, uma falta de disputa de bola, causa temerária cometida para interromper uma jogada promissora. Ante o exposto, a defesa pede o recebimento da defesa, no mérito, a absolução do atleta Nicolas, ante a ausência total de provas, na hipótese de condenação, a aplicação da atenuante compulsória da menoridade, conforme o artigo 180, parágrafo 1 CBJD, fixando a pena mínima legal de uma partida, declarando devidamente cumprida pela suspensão automática já cumprida. Esses são os termos da defesa. Senhor presidente, em princípio não há de se falar em declaração do mérito de uma partida já cumprida, né? Não compete ao tribunal desfazer o cumprimento da suspensão automática. Isto posto e por tudo que conta nos autos, pedindo bem a defesa, voto no sentido de condenar o atleta Nicolas a uma pena de suspensão de uma partida, porém convertida em advertência, já considerado o artigo 182. Como voto, senhor presidente? Como voto por Eduardo? Acompanho. Daniel? Acompanhe por unanimidade uma partida cometida de advertência. Processo 1156, doutor Daniel de Abreu Matias, pleno do relator. Paulista 17, São José do Porto do Estado 3, Jacareí Futebol Clube 0. É denunciado o atleta Gabriel Henrique da Silva Oliveira Martins, Jacareí Futebol Clube, possível infração artigo 204, parágrafo 1, inciso 1 do CBJD, uma vez que foi expulso do cartão vermelho do chinelo, conforme constar na súmula, jogo brusco grave ao atingir com o pé a coxa de seu adversário número 13, Murilo Trevisan. O mesmo foi atendido e permaneceu na partida. O atleta denunciado não possui antecedentes à prova de vídeo juntada aos autos pelo Dr. Bernardo. Este é o relatório, senhor presidente. O atleta do Jacareí, o número 9, camisa branca, e agora ele vai mudar de direção e vai tentar a bola. O seu destaque é que a súmula conta que ele teria chutado a coxa do adversário. A imagem mostra que o contato foi devido ao chute na bola na parte de baixo, não teve contato na coxa. Agora é o ato, ele vai chutar a bola, dá o controle. O atleta, na sequência do Maestro, provavelmente pro jogo. O atleta também sai de campo sem. Ok. Só isso? Só isso, senhor Marco. Ratifico sempre, senhor presidente. Existe falta para expulsão, sim, mas nada além disso. É uma falta que tem que pesa a intensidade. O ato do denunciado não foi violento. Ele vai tentar chutar a bola, quando os atletas ali acabam se chocando, mas não há nisso uma infração disciplinar dada a inexistência de violência. De forma subsidiária, então, o pleito de absorção de fato por esse pedido principal. Se não for entendimento de lado de sequências, subsidiariamente a absolvição pede a conversão de advertência, considerando que ele é primário e amador. Essa é a manifestação do que falar. Doutor Daniel, como voto? Senhor presidente, eu entendo que a capitulação está perfeita e corroborada pelo vídeo, né?
há uma prática de jogada violenta ainda que sem a intenção, né? E uma força incompatível com o padrão razoável ali da disputa de bola, que pede por ser uma disputa de bola. Portanto, condena a pena mínima considerando antecedentes de uma partida e não converte a advertência considerando ser cartão vermelho direto. Eduardo, acompanha. Carlos, Com o relator. como relator, também por unanimidade numa partida. Processo 1159/2026, doutor Carlos Alberto da Silva. Presidente, defesa não supõe relatórios votos. Tampouco a Procuradoria Superior. Processo 1159, partida realizada em 26 de julho, às 10 horas. Porto Futebol versus Referência, Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o atleta amador Daniel Feitosa dos Santos, da equipe do Porto Futebol, por infração ao artigo 250, conta na súmula de jogo, que aos 46 minutos da partida, o denunciado recebeu o segundo cartão amarelo. Consequentemente, foi expulso da partida para atingir seu adversário com o antebraço do rosto de forma temerária, fora da disputa de bola. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico e continuou na partida. Não há apontamento de incidência e não houve apresentação de defesa escrita. Diante do acordado entre a Procuradoria e a Defesa Técnica, voto no sentido de condenar o atleta amador Daniel Feitosa, do Porto Futebol, a uma pena de suspensão de uma partida convertida em advertência no termo do artigo 250 do CBJD, já considerado o artigo 182. É como voto. Doutor, doutor Daniel, acompanhe com o relator. Uma partida convertida em advertência. Processo 1170, doutor Daniel como relator. Paulista Sub-20 Série A. Palmeiras 0, Red Bull Bragantino 3. É denunciado o atleta da agremiação Palmeiras, Romildo Juan Lopes Barros, possível infração ao artigo 250 do CBJD, uma vez que foi expulso pelo segundo cartão amarelo, aos 61 minutos de jogo, por impedir um ataque promissor ao dar um calço ao seu adversário no minuto 7. Este foi o primeiro cartão, né? Depois aos 87 minutos, o mesmo atleta foi advertido pelo segundo cartão amarelo, consequentemente expulso, por dar um caminho de frente de maneira temerária, atingindo o pé de seu adversário. O atleta não possui antecedentes e a defesa juntada nos autos, senhor presidente. Senhor Marco, Eu ratifico o senhor presidente. leitura da defesa técnica e voto também. Há uma combativa defesa de 4 páginas, que passa do segundo cartão amarelo. Bem apertado assim. Pois é. Tentar apertar bastante, né? Vou pular os fatos, já foi narrado no relatório. A defesa entende em defesa do direito, a ausência de infração ao artigo 250, segundo cartão amarelo, sem gravidade, são situações normais de jogo, corriqueiras de jogo, responderá que o resultado da ações do atleta do Palmeiras, não cartar nenhuma lesão, gerar qualquer prejuízo ao seu adversário, continuar na partida. Então, há relato de hostilidade, deslealdade. Não se pode olvidar, ainda que a punição imediata já produziu efeitos suficientes gravosos ao filho do próprio atleta. Portanto, requer-se absolução. Ainda destaca a primariedade do atleta, a necessidade de aplicação do 182, uma vez que o atleta é amador, e por isso tudo pede-se a absolução, senão subsidiariamente a pena de advertência. É isso. Feita essa apartada simples, aplico a pena mínima de uma partida e converto a advertência considerando o segundo cartão amarelo, senhor presidente. Doutor Eduardo, como voto? Senhor Carlos, Acompanhe. como relator, por unanimidade uma partida convertida em advertência. Processo 1161, doutor Carlos Alberto da Silva como relator. Processo 1161, partida realizada em 26 de julho, 15 horas. E a defesa não supõe relatório voto também. Procuradoria também não, senhor presidente. Segundo amarelo. Partida realizada em 26 de julho, 15 horas, Penapolense versus Catanduva.
Campeonato Paulista Sub-20. Figura como anunciado o atleta amador Horácio Henrique Malaforte de Moura. Uma vez que conta na súmula da partida, que aos 63 minutos de jogo, recebeu o segundo cartão amarelo, por advertido por uso indevido dos braços, atingindo o peito do seu adversário, isso no primeiro cartão amarelo. E no segundo cartão amarelo, por dar uma entrada temerária de força média, uma sola do pé atingindo a canela de seu adversário. Não houve apresentação de defesa escrita e não há incidência por parte do denunciado. Seguindo o entendimento dessa comissão, segundo o cartão amarelo, sem incidência, baixa gravidade, uma partida convertida em advertência. Esse é o meu voto, senhor presidente. Senhor Eduardo? Senhor Daniel? O relator da partida convertida em advertência. Último processo da pauta, 1163/2026, doutor Eduardo Berol. Maurício Assuri, 15, partida realizada no 5 de julho, é denunciado pela equipe do Rio Preto, senhor Rafael Borges Carvalho. Consta na súmula da partida que o atleta Rafael Borges Carvalho foi substituído disciplinarmente por desferir um soco nas costas de seu adversário. Diante disso, foi apresentada a denúncia, nós temos o artigo 254-A do CPJD. O atleta denunciado não possui antecedentes e até o momento em que eu li o processo não havia defesa escrita, como até agora não há. Esse é o relatório. Tem alguma prova? Não, senhor. Obrigado, senhor presidente. Ratifico a denúncia. Só complementar a vossa pela condução do trabalho. Isso seguinte, demora o processo de menos de 1 hora. Parabéns. Obrigado, presidente, também por discutir aqui em Vossa Excelência de maneira bastante objetiva. Sua na um ato que, ao meu ver, é o fato vinculado da jogada, mas sem a lesividade que o artigo de agressão física objetivou trazer, que o artigo de agressão física fala que infração, o ato quando você realiza de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano. Então, na suma da partida, aqui o árbitro falou que o adversário ele sequer foi atendido. A defesa entende que aqui está uma hostilidade, uma agressão física, pede essa situação por 250, ou de forma subsidiária, a aplicação da pena mínima, do 4 áreas, reduzida pela metade, dado o benefício do 182 da primariedade. Vou falar. Senhor Eduardo, então voto. Como não há nenhuma prova que contraria os termos contidos na súmula e na denúncia, voto pela aplicação da pena mínima, com o redutor do artigo 182, em razão da competição ser uma competição sub-15. Assim, a pena fica restrita a 2 partidas. Esse é o voto. 2 partidas? Pena mínima, fica o redutor do estatuto. Senhor Carlos? Eu cumprimento a excelência também, fazendo a palavra da Procuradoria as minhas palavras, e voto com o relator. Senhor Daniel? Eu acompanho o relator, senhor presidente, aproveito para me despedir de mais uma sessão aqui e organizo a condução dos trabalhos. Com o relator, por unanimidade, 2 partidas. Isso. Quero agradecer a presença de todos aqui, contribuição, os trabalhos realizados nessa sessão. Obrigado, até a próxima sessão, se Deus assim permitir, né? Dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto, lá no Arco São